Se o senhor tivesse escrito num grupo, abre aspas, você é uma vagabunda, traidora, que parece uma cadela no cio, que sai transando por favores e com o primeiro verme que aparece. Se o senhor escrevesse algo como isso, o senhor poderia não se recordar de tê-lo feito? Eu vou testemunhar sobre hipótese, deputado Glauber, isso não existe. Se o senhor tivesse escrito, o senhor escreveria algo parecido com isso? O senhor se escreveria, o que o senhor faria? Escreveria algo parecido com isso? Não vou testemunhar sobre hipótese, deputado. O senhor escreveria isso? Não escreveria, mas não vou testemunhar sobre hipótese. Não escreveria. Pelo menos diz que não escreveria, está dizendo, está afirmando. Só que a testemunha do seu movimento disse que não se recorda se fez isso. Eu pergunto ao senhor, porque é o segundo procedimento para que o Movimento Brasil Livre se posicione sobre ele. Se ficar comprovado que esse tipo de manifestação aconteceu num grupo, qual é o tipo de atitude adotada pelo Movimento Brasil Livre num caso grave como esse? Se ele for condenado, ele vai ser expulso do movimento. E se ele não for condenado, mas ficar então não está comprovado. Se ficar comprovado... Como fica comprovado sem condenação transitada de julgado, deputado Glauber? Porque denúncias, você tem denúncias criminais, você tem processos civis, e esses processos tramitam judicialmente. Mas se for apresentado ao Conselho de Ética e a Vossa Excelência o print, e ele tiver de fato escrito isso, qual é a consequência? Se a justiça condená-lo, ele será expulso. E se o movimento chegar à conclusão de que não há dúvida, não dá para refutar que ele escreveu isso? Ué, se for irrefutável, é porque é a condenação. Se é a condenação, ele vai ser expulso. Não estou falando de condenação judicial, que leva um tempo. Antes da condenação judicial. Como você comprova antes do Estado de Direito, deputado Glauber? Com uma perícia, por exemplo. Se a perícia confirmar a veracidade, ele é condenado. Se a perícia confirmar a veracidade, ele será expulso do movimento? Se a perícia confirmar a veracidade, ele vai ser condenado. É direta. Se ele for condenado, ele será expulso do A movimento. minha pergunta é direta. Eu não estou falando de condenação judicial. Se uma perícia for realizada, inclusive solicitada pelo Conselho de Ética, e ficar comprovado que ele escreveu isso num grupo de WhatsApp, ele vai ficar no MBL ou ele vai ser expulso do movimento? Se ele for condenado, ele será expulso do movimento. Condenado só pela justiça. Só pela justiça, para você só, é um detalhe. Vai ser condenado aguardar, pela justiça então, é um pequeno, ainda que uma perícia, ainda que uma perícia comprove, só ser condenado pela ainda justiça. que uma perícia comprove, ainda que uma perícia comprove que ele escreveu esse tipo de mensagem num grupo de WhatsApp, os senhores vão esperar qualquer condenação fora das instâncias do movimento para que ele seja responsável